Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Adriel de Assis, você está no canal Observatório ADR. Então pessoal, vocês que acompanham o meu canal aqui há bastante tempo, já devem saber que eu gosto de colocar aqui curiosidades da arqueologia, né? Em que me façam pensar a respeito do que está escrito na Bíblia Sagrada. Então pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria também de compartilhar mais um achado com vocês da arqueologia que confirma a historicidade da Bíblia. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela é provada pela arqueologia, porque ela não precisa de nada para provar que ela é a palavra do Criador, que ela é a palavra de Deus, que ela proveio, né, da inspiração do Espírito Santo de Yahweh. Tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer aqui é que a arqueologia ela me ajuda a entender melhor o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, e também alguns livros apócrifos também, né? A arqueologia ela mostra que alguns apócrifos eles são de fato históricos, que ele tem relevância histórica para me dar ensinamentos também, e alguns deles obviamente não entraram na Bíblia, porque senão a Bíblia ia ser desse tamanho, essa aqui minha é fininha, mas algumas Bíblias são bem grandes por conta das notas, por conta do estudo, que é o caso da Bíblia Tebe, que eu tenho aqui, mas as Bíblias, geralmente, elas não têm todo o conhecimento que o nosso Criador revelou para o mundo. Então, por isso que eu sempre enfatizo o fato de alguns livros apócrifos, alguns, lembrando, alguns, não todos, são inspirados também pelo mesmo Espírito de Yahweh que inspirou os autores bíblicos. Então, vamos lá para o vídeo, porque o vídeo de hoje, galera, é muito interessante. Vocês sabiam que foram encontrados, eu recebi, né, essa notificação, essa notícia, e através de um artigo da internet, de que foram encontrados uns lugares de armazenamento de comida e que, pelo que mostra, o povo que vivia ali era bastante avançado em sentido de administração e divisão de tarefas. E isso a partir do ano 7000 a.C., pessoal. Vejam só, ano 7000 a.C., no período possivelmente pré-diluviano. Mas será que a Bíblia pode me ajudar a entender algo do período pré-diluviano? Bom, curioso para saber? Então vamos lá descobrir que cidade é essa e o que a Bíblia pode me dizer para me ajudar a compreender que aquele lugar ele é testificado pelas Escrituras. Vamos ver? Vamos lá. Então, pessoal, esse daqui é o sítio arqueológico conhecido como Tel Saf, tá? Que são, no caso, vestígios, né, de uma civilização em que construíram, ó, silos de armazenamento de alimentos, ó. Tá vendo, pessoal? Então isso é algo incrível pelo ano que isso foi construído, tá? Pelo ano em que isso foi fundado, isso aqui foi organizado, é um ano muito anterior ao que se diz, até mesmo da escrita, do que a Bíblia começa a relatar a partir do, aparentemente, o ano 2000, o ano 1800. A Bíblia não traz muitos detalhes a respeito disso aqui, tá? Do ano 7000. Então, o que é que a Bíblia nos mostra sobre isso? Mas, ó, antes de eu continuar aqui, vocês têm que se inscrever no canal, você já tem que, ó, dar aquele like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá? E compartilhar também com seus amigos. Então vamos lá, pessoal. Essas estruturas aqui arredondadas, né? Arredondadas, elas foram fotografadas por Boaz Garfinkel, tá? Para vocês aqui entenderem quem é que é possivelmente o arqueólogo que descobriu isso daqui, tá? E aqui está a matéria, né? Arqueólogos encontram selos estampados exclusivos de 7000 anos ao norte de Israel, pessoal. E isso daqui não é brincadeira não, tá? Isso aqui é coisa séria. Vejam só, antecedendo a escrita por milênios, ó, a impressão de argila, antecedendo a escrita, assim, antes de ter a escrita, a história da Bíblia, ela fala de épocas antes da escrita, só que ela vai começar a ser escrita na época, obviamente, que surgiu a escrita, né? Então ela vai ser mais tratada com mais detalhes dessas histórias. A gente tem poucas informações pela Bíblia dos relatos que aconteceram antes do dilúvio,
antes de Noé entrar com sua família na arca e antes dos animais também serem poupados, com aquela grande chuva, aquela grande enchente que aconteceu a nível global. Então vamos lá, com 2 selos diferentes, é a mais antiga encontrada em Israel e pode ter sido usada para proteger as riquezas de uma aldeia neolítica, que é aquela época, né, que os homens vão aprender a lidar com os alimentos, vão começar a plantar, vão começar a ser sedentários, que antigamente os nossos ancestrais eles eram nômades, estavam no lugar, quando aqueles recursos daquele lugar acabavam, eles tinham que procurar comida em outra região. Então o Neolítico ele vai ser demarcado por uma época em que as pessoas vão começar a se fixar em um lugar e aprender a arar a terra, a fertilizar o solo, a plantar, a colher, descobrir os pontos de caça daquele lugar, que eles vinham também da caça, da pesca. Então vamos lá, essa matéria foi escrita por Ruth Schwitzer, acho que é assim, Schwitzer, ou Schutzer, uma coisa assim, em 12 de junho de 2021. Veja, quase foi agora, gente, praticamente. Foi agora, praticamente, 12 de junho. Uma impressão de selo carimbado com cerca de 7.000 anos anterior à invenção da escrita, ou seja, antes de se dizer a primeira civilização, como a maioria dos historiadores acreditam, que ou foi a Suméria ou foi a Índia, né? Os indianos e a Suméria são as civilizações mais antigas que existem no mundo, tá? O Egito é a segunda maior civilização, a segunda mais antiga civilização. Então, assim, foi encontrada em Tel Saf uma vila pré-histórica ao norte de Israel, que seus escavadores acreditam ser um lugar extraordinariamente rico, no que diz respeito aos sítios neolíticos. Olha só, em Israel, gente, quem diria, né? Que Israel, lá perto do Vale do Jordão, teria uma cidade tão antiga quanto qualquer outra já descoberta. Beleza. A mais antiga descoberta desse tipo em Israel, o selo atesta uma forma primitiva de administração, já no período calcolítico médio, e relata uma equipe de arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém no jornal Levant. É também o primeiro sinal de administração a ser identificado em Israel. Curioso. Para ficar claro, selos mais antigos foram encontrados na Mesopotâmia, que datam de 8.500. Ó, na Mesopotâmia. Né? Mas as impressões de selos daquela época não foram encontradas algo tão próximo de ser, como posso dizer, colocado na característica, né, na definição de uma civilização organizada. E aqui em Israel a gente conseguiu ver isso. Isso é só dando dados para vocês, tá, do que foi encontrado. Eu não entrei na Bíblia ainda. Vamos lá. O selo carimbado e outros selos foram encontrados durante escavações de 2004 e 2007. Comumente na arqueologia, muitos achados são feitos durante a escavação e eles são embalados e podem ser estudados vagarosa e exaustivamente ao longo dos anos, tá? De forma bem lenta. Mas essa vedação se destacou na embalagem, embora não tenha sido restado muito dela. Tem menos de 2,5 centímetros de altura, na cor cinza escuro, evidentemente disparado, talvez inadvertidamente. Esse remanescente de uma vedação uma vez maior trazia as impressões não de mas de 2 selos, dizem os autores Michael Frankman e David Ben Solomon. Então, alunos liderados pelo professor Youssef Garfinkel, que é o professor arqueólogo responsável pelo achado, agora na Universidade de Ariel, pode ter sido relacionado a alguma forma de atividade comercial envolvendo 2 pessoas diferentes. Eles hipotetizam. O que foi usado para selar, não sabemos. Na verdade, cerca de 150 selos, ou mais ou menos na mesma época, foram encontrados em Tel Saf. Garfinkel disse ao Haaretz, que é a revista que eu peguei aqui essa matéria. Mas este foi o único marcado com carimbo e por 2 selos diferentes. Ou seja, tinha 2 selos que se destacavam, mas tinham vários. Se você ficar, a sociedade era formada por pessoas que eram empreendedoras, eram administradoras. Bem interessante, né? Bem curioso isso aqui. Ó, esses aqui é o primeiro selo carimbado com a marcação de propriedade antes da escrita existir. Tá vendo? Em algum lugar que foi determinado como Tal Rogovski. Estão vendo aqui? Olha só. Bem interessante, né? Tá mostrando aqui que ela tem praticamente 2 centímetros e tal. Não são muito grandes, né? Mas são selos, ó. Antes da invenção da escrita, você vê umas marcas, ó, aqui, ó,
que fazia parte de um todo. Tá vendo aqui alguns desenhos, eu posso até decalcar aqui alguns. Enfim, vocês estão percebendo que isso daqui tem uma grande relevância para a arqueologia bíblica. Ó. Esboço do carimbo, de Dubovsky. Tá? Não sei se isso aqui é o nome do arqueólogo, o nome do lugar, enfim, do aluno que estava lá, eles quiseram nomear, porque muitos lugares de pontos de achados são assim, tá? Pronto, aqui vocês já estão vendo o decalque mais bem feito, tá vendo? Do antigo, da peça A, C, D e B. Vocês estão vendo aqui, ó, o ABCD de forma bem mais desenhada. Deixa eu ampliar para vocês verem. Né? Tá bem esboçado aqui essa figura. Beleza. Existem outras descobertas do período ainda anterior à cerâmica em Israel, que podem ter sido focas, mas não há evidências de que eles estiveram associados à administração precoce. Explica Garfinkel. Eles podem ter sido uma forma de adorno, ou seja, eles acreditam que pode ter sido uma forma de você adornar, de você se, digamos assim, enfeitar naquela época. E não era necessariamente algo que associa-se à administração de posses de terra, de locais. Mas o que isso prova? Que, na verdade, esse achado mostra que Israel tinha uma sociedade avançada há 7.000 anos, assim como na Mesopotâmia havia há 8.500 anos atrás. Tá? Então, assim, em qualquer caso, parece que os povos neolíticos de Israel não inventaram a bula, ou seja, o selo. A ideia espalhou-se da Mesopotâmia. Ele acrescenta, né? Todos nós conhecemos lacre para cartas. Um derrete a cera, geralmente na Idade Média, né? Mas na Idade Antiga a gente já vê isso em Roma, por exemplo, e goteja em uma carta dobrada. À medida que esfria e endurece, ela se liga ao papel e posso dizer que a carta foi aberta. Quando ainda não selada, a cera pode ser marcada com carimbo, uma marca pessoal ou oficial. Mas quais eram os artefatos de Tel Saf que antecederam até mesmo a protoescrita em alguns milhares de anos destinada a selar? Então, deixa a dúvida aí, né? Pronto, tá aqui, beleza, os tesouros de jarros, né? Datado de 7.200 anos. Pronto, possivelmente... Aqui, ó, vou ler essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é interessante. E possivelmente um rico, o que pode explicar por que os ocupantes do Neolítico Tel Saf podem ter tido necessidade de administração, diz Garfinkel, que seja, que pode tanto ter sido como pode não, mas ainda tem estudos mais apurados que com o tempo a gente vai ter mais informações sobre isso daqui, tá? Quem sabe eu volto aqui e fale sobre isso. Olha, isso aqui são formações, gente, rochosas, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é uma formação em que houve um determinado trabalho bem elaborado para se fazer isso aqui. Então, a gente precisa entender que isso daqui, tá, é um vestígio de civilização, olhando de forma bem acadêmica, óbvio, né? Então, assim, isso aqui é um close de uma parede de tijolo de barro de 7.200 anos em Tel Saf, Dani Rosenberg. Tá vendo? Talvez foi a moça que tirou essa foto. Ó, como ele é de cima, tá vendo? Ele é exatamente assim, de cima. Vocês veem que isso aqui é basicamente uma cidade, pessoal, uma cidade. Tá vendo? Casas e silos, ó, neolíticos que guardavam alimentos. Essas são casas, as pessoas eram sedentárias ali. Durante as escavações, arqueólogos encontraram silos em grande escala, um com capacidade de 15 a 20 toneladas de grãos. Uma tonelada seria suficientemente para uma família por um ano, diz Granfickel. E eles têm que semear o trigo, cultivá-lo e colhê-lo, usando foices com dentes de pedra. A metalurgia estava ainda em sua infância, já estava começando a trabalhar com metal as pessoas. Quando eles poderiam crescer e armazenar 2, 3 toneladas por ano, isso indica que a sociedade tinha senhores. Ele postula que tinha pessoas que estavam à frente da administração ali. Por quê? Teoricamente, os silos poderiam ter sido um esconderijo coletivo para várias famílias, mas Garfinkel suspeita que indica uma sociedade hierárquica, com senhores, e necessariamente trabalhadores que ficariam com uma parte da colheita. Entendi. Caso, na base
da fração, né, de alimentos. Eles fracionavam o alimento para dar para todo mundo, basicamente isso. Então, assim, esse artigo é muito interessante, pessoal. Muito, muito, muito interessante. Assim, quanto aos exóticos, alguns achados exóticos, em 2014, Garfinkel e a equipe relataram sobre um objeto de metal mais antigo, já encontrado no Oriente Médio. Um furador descoberto 7 anos antes em Tel Saf. E as origens da metalurgia são envoltas na névoa do tempo, mas uma fornalha de fundição encontrada em Beersheba, datada de 6.500 anos atrás, é considerada a mais antiga de seu tipo. O furador de Tel Saf foi feito por fundição, mas o martelamento de minério de cobre, isso aqui era de cobre, tá? É uma técnica que remonta talvez 10.000 anos. A questão é que um habitante da antiga Tel Saf pode ter trocado a produção por aquele tesouro. Ou seja, talvez seja uma forma de enfeite ou de pagamento, em troca, não sei. Ó, esse aqui é um furador de cobre encontrado em Tel Saf, o objeto de metal mais antigo encontrado no Oriente Médio, a partir de Yossi Garfinkel. Ele encontrou esse furador que poderia servir, sei lá, para várias coisas, tanto para adorno, quanto para uma cirurgia, quanto para, sei lá, inimigos que queriam torturar. Enfim, ninguém sabe para que servir isso daí. Pelo menos não está explicado. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. O furador foi encontrado por Garfinkel na sepultura de uma mulher cavada dentro de um silo abandonado, com outros itens exóticos, incluindo contas de obsidiana, provavelmente da Anatólia. Vejam, tem até acordo comercial, galera, com a Anatólia, que é Anatólia, a antiga Turquia, tá? Antigamente a forma de falar Turquia era Anatólia. Nos tempos, por exemplo, bíblicos, tem um fato de que os filhos de Senaqueribe o matam quando ele estava cultuando a sua divindade. Então ele é morto ali e os filhos dele fogem para não ser pegos, né, e nem mortos, para a Anatólia, que é a Turquia, tá? É a terra dos hititas. Vamos lá. Conchas do rio Nilo e do mar Mediterrâneo foram encontrados e tal também. E um cinto feito de 1.668 cascas de ovo de avestruz miçangas. Olha só, pessoal. Então o povo ali, ele eram bem, digamos assim, industriosos, né? Principalmente que eles eram industriosos. Tel Saf não é o único local neolítico com evidências de comércio exterior. Por exemplo, uma lâmina de obsidiana foi encontrada em uma vila de 9.000 anos perto de Jerusalém, que provavelmente também se originou na Anatólia. Essas descobertas estrangeiras não significam necessariamente que os mercadores estavam trafegando na rota na Anatólia, no Tel Saf, né, no Egito. No caso, Tel Saf, Egito, né, devia ser outro lugar. Os arqueólogos acham que o comércio de longa distância estava acontecendo por meio de um sistema de comércio de linha. Alguém na Anatólia trocou uma lâmina de obsidiana com alguém não muito longe de casa, que a trocou posteriormente por outra coisa, explica Garfinkel. Ou seja, tudo era troca naquela época, o dinheiro não tinha existido ainda, essa situação monetária vai ser documentada, tá, na história, mas nem sempre foi assim, nem sempre existiu. E é engraçado, né, que toda essa questão aí remonta justamente o período muito antigo ao de que a Bíblia começou a ser escrita. Mas uma coisa interessante é que também a cerâmica mesopotâmica, tá vendo, foi encontrada em Tel Saf, de Ubaid, que era algum lugar que tinha na Mesopotâmia, talvez de pouca relevância, mas foi detectado que essa cerâmica aqui, ela é de Ubaid. Vejam só que interessante. O que a Bíblia ela me ajuda a compreender esses achados, a compreender a época desses achados aí. Vocês estão vendo que eram populações que tinham comércio exterior, que tinham como guardar alimentos, que tinham chefes, que eles eram industriosos na forma de se vestir, na forma de se portar. Então eu queria ler para vocês um versículo aqui no livro de Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 4, a gente não sabe muito bem a época, né, de Adão e Eva e tal, mas se a gente for pegar os anos mais longínquos, 10.000 anos, a gente ainda iria errar, porque a gente não sabe que ano, na verdade, eles faziam parte, que anos eles eram. Mas quando eu venho aqui no capítulo 4, no verso 17 de Gênesis, eu leio o seguinte, vejam só. E conheceu Caim a sua mulher, ou seja, teve relações com ela, e ela concebeu.
e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então, a cidade foi batizada com o nome do seu filho. Só que eu estava lendo na TEB, e a TEB tem uma nota de rodapé que eu achei muito legal, gente. Eu achei muito sensacional, muito interessante. Que diz assim, ó. O mesmo verso que eu li, né? Verso 17, fala assim: Caim conheceu sua mulher, a Tebe, tá? Tradução ecumênica, que engravidou e gerou a Enoque. Caim pôs-se a construir uma cidade e deu-lhe à cidade o nome do seu filho Enoque. E aqui tem uma nota, embaixo, uma nota de rodapé, em relação ao 4:17, que diz assim: o nome Enoque evoca a dedicação de uma cidade ou de um monumento. Caim constrói a primeira cidade e torna-se assim o fundador da civilização. Então, assim, eu não estou dizendo que essa cidade é a cidade de Enoque, tá? Muito pelo contrário, do Vale de Tel Saf. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esse achado, tá, pessoal? Esses achados aqui confirmam a historicidade bíblica de que havia cidades na época do primeiro e do segundo homem, na época de Adão e de Eva. Que Adão e Eva não tinham morrido, né? Eles estavam tendo outros filhos ainda, e Caim teve o filho dele e pôs-se a construir uma cidade. E ali começou a população das suas famílias, a família de Adão e Eva, a se proliferar. Começou a proliferar, a descendência dele começaram a ser industriosos, e a Bíblia vai dando detalhes, no capítulo, talvez o capítulo 7, um pouco depois do dilúvio, vai começar a dar informações para a gente que pode servir de base para isso daqui. Eu posso estar errado em acreditar que isso aí são achados pré-diluvianos também. Tá? Ninguém sabe que época foi o dilúvio e quanto tempo foi depois de tudo isso. Porque a Bíblia tem uma datação diferente da nossa. Ela tem uma forma de enxergar o tempo diferente do nosso. Então, por conta dessas complicações, fica mais difícil. Mas, de qualquer forma, uma época muito anterior ao que alguns arqueólogos supõem que o dilúvio teve, e a história bíblica, quando começa a acontecer, desde a época da escrita em diante, a gente vai começar, então, a compreender que, na verdade, a Bíblia, até quando ela não quer ter razão, ela acaba tendo razão. As escrituras, elas sempre provam para a gente a veracidade daquilo que o nosso Criador fez na história da humanidade. Então, pessoal, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem, façam o possível para o canal aqui crescer cada vez mais, né? Claro, com mais pessoas vindo para aprender de fato. Quero pessoas aqui no canal para aprender. Então, sempre dê um like, nunca deixe de dar o seu like quando você vê o vídeo, porque isso me incentiva, me motiva a fazer mais vídeo para vocês. Isso é esse ato que você faz simples, só clicar no like, que não custa R$1, você pode fazer com que esse canal ele seja mais visto por mais pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Que vocês tenham um excelente dia. Um abraço para todos e nunca deixem de observar a verdade nunca, tá? Observem ela sempre. Até mais, pessoal. Que a abençoe a todos. Não percam também meu último vídeo. Se gostar, curte e compartilha.